bom dia. Bom dia. Bom dia, oi, Bom dia. Ada, Ivone, Lu, oi, Tainã, Oi. bom dia. Bom dia. Nicole, Leila, bom dia. Acho que a maioria que não conhece a Tainã, ela faz parte da subseção da Lu, e hoje ela está aqui para compartilhar um pouquinho com a gente sobre as realizações dela dentro do caminho da Synergy. E eu conheci um pouquinho a história dela e achei bastante importante. Cada vez que a gente percebe algo diferente na experiência aqui na Synergy, é legal a gente compartilhar, né? Essa troca é muito importante. Então, eu vou passar a palavra para a Tainã, para que ela possa compartilhar com vocês um pouquinho dessa experiência dela com esse tema, a independência profissional e a independência financeira, a experiência dela, né? Cada um tem seu propósito, suas ideias sobre esse tema, mas a experiência dela. Então, Tainã, quero agradecer a tua disponibilidade, a tua coragem de estar aqui, quero agradecer a Lu, que te apoiou também, e fique à vontade para compartilhar aí do que você realizou. Tá bom, muito obrigada. Bom, primeiramente eu preciso explicar um pouquinho da trajetória. Eu entrei na Synergy em 2019, foi meu primeiro contato, ainda era andaluz. E aí eu comecei a praticar a fórmula, né? Naquela época a gente fazia individual. E depois que eu pratiquei algumas vezes, eu comecei a ter crises de ansiedade. Crises muito fortes de ansiedade. Fui para o hospital e comecei a tomar medicação controlada por 1 ano. Medicações muito fortes. E aí eu atrelei a minha ansiedade à Synergy, né? Como assim? Eu nunca tinha tido ansiedade e agora eu tô com a minha boca entortando e tomando medicação controlada para controlar a ansiedade. E aí eu saí da Synergy e voltei, fui e voltei algumas vezes. Até definitivamente início de fevereiro desse ano, que eu entrei e dei continuidade sem resistência. Embora ainda tenha muita resistência e às vezes eu queira desistir. E aí eu preciso mencionar para vocês que nesse caminho, enquanto eu na Synergy, eu cursava Direito. Eu era professora antes e aí deixei a profissão e comecei a fazer Direito. E meu pai, ele é advogado. E aí, durante toda a graduação, eu pensava assim, meu Deus, a única oportunidade de emprego que eu tenho, eu não preciso trabalhar com meu pai. Que eu tenha outras oportunidades, porque eu não quero trabalhar com ele. E quando eu me formei, a única oportunidade que apareceu foi trabalhar com meu pai. E eu sempre olhei isso de um lado muito ruim. Desesperador, assim, eu pensava, as oportunidades nunca vêm para mim. Eu só tenho essa oportunidade. E enviava meu currículo, assim, cotidianamente para várias empresas e não era chamada. E eu pensava assim, só pode ser um karma, né? Tem que trabalhar com meu pai. Não tem. E aí, até que um dia apareceu uma vaga para trabalhar numa empresa, porque eu sempre quis trabalhar para uma empresa. E aí deu um estalo. Mas peraí. Aí eu tinha que pedir demissão pro meu pai e realmente no outro dia eu tinha que assumir esse outro cargo. E aí eu pensei, aí eu me dei conta, né? Virou a chave, assim, mas tudo que eu ia perder. Porque até então eu olhava como um karma, como uma desgraça, como se eu nunca tivesse tido oportunidade. E aí eu comecei a perceber os benefícios que eu tinha de trabalhar com meu pai. E eu senti dentro de mim que eu quero ser uma profissional autônoma, que eu tenho hoje, ontem ainda, no escritório, eu tive a maior clareza dentro de mim disso. Eu quero trabalhar
de forma autônoma e que eu amo trabalhar lá, principalmente. Mas até então eu não via isso como benefício, né? Eu só via isso como desgraça. E eu atrelava a minha vida profissional e a minha vida financeira à falta de oportunidades que eu tinha, né? Mas eu tive uma oportunidade e eu não escolhi, porque eu entendi que foi a primeira vez que eu tomei uma decisão. Embora eu sempre achei que as minhas decisões eram atreladas ao meu pai. Eu estava naquilo porque era a única coisa que eu tinha, né? E quando apareceu outra coisa, eu mesmo assim decidi continuar trabalhando com o meu pai. E de uma forma que eu posso explicar para vocês, assim, muito leve, sabe? Com a certeza de que eu quero estar ali, que eu amo aquilo que eu estou fazendo e que eu quero seguir nesse caminho. E comecei a olhar para o meu pai de uma forma diferente. Como eu tenho muita coisa para aprender com ele, que eu não sei. E antes eu tentava me colocar numa hierarquia, né? E às vezes eu sabia mais e eu não, eu tenho muita coisa para aprender com ele, né? Porque embora eu sou formada recentemente, então eu tenho às vezes maior teoria das coisas, a recente, ele tem a prática que eu não tenho, né? E aí a gente aprende a uma profissão, não na faculdade, mas praticando ela. E outra coisa como eu mencionei para vocês, que eu sou bacharel em Direito, então eu me formei ano passado e eu fiz a prova da OAB e eu não passei. E aí, novamente, entra a minha resistência, né? Eu comecei a estudar de um método e as pessoas vinham me dizer assim, Tainã, se você não passou, tenta mudar o método de estudo. Não, eu sei o que eu estou fazendo, eu vou continuar nesse mesmo método. Até que um dia eu acordei, sinceramente, de manhã eu acordei e pensei assim, não, mas eu tenho que rever alguma coisa. Eu não estou passando porque tem alguma coisa errada, né? Acho que eu não estou fazendo a coisa realmente como deveria ser. E aí eu tirei uma semana inteirinha para pesquisar quais eram os melhores métodos para estudo e observei que o método do qual eu vim estudando é um método que tem menos índice de aprovação. Então eu estava estudando pelo método errado. Só que eu não conseguia mudar, porque para mim era o método certo. E aí eu consegui ter essa clareza de mudar o método de estudo para mim conseguir a minha aprovação, que é a minha independência financeira, né? E também profissional, porque a partir do momento que eu passar na prova, vai abrir de novo um outro leque de independência. Mas até então eu não conseguia ver isso, porque para mim era o método certo. Cláudia, não sei se daquilo que nós conversamos eu consegui explicar. Sim, não, você conseguiu passar bem para as pessoas. Todo o teu caminho, acho que dentro da Cine, de que a gente sempre faz uma pré-oficina, né, para quem está assistindo aqui, para a gente conversar, ouvir a pessoa, né? E o que eu achei interessante da Tainã é que ela, praticamente, quando a gente conversou, ela não considerou que entrou na Cine de 2019, ela considerou de fevereiro de 2022. Ela ignorou todo o período de 2019 até 2022. Só que nesse período o trabalho foi com relação às resistências, mesmo entrando e saindo, entrando e saindo. Então, a história dela, até o tema, é resistência, responsabilidade e decisão, né? A independência, porque essa resistência dela acompanhou e acompanha ela o tempo inteiro. E vocês percebem como boicota o nosso caminho, como deturpa a nossa visão das coisas. A resistência é algo muito presente, é uma variável muito presente. Então, esse fortalecimento, agora, esses resultados que você falou, a relação com o pai, você falou sobre essa firmeza interna para decidir, eu quero ser autônoma, você teve uma definição, além de decidir, você definiu algo, né? Uma rota. E essa mudança na forma do aprendizado de preparação para as provas da ordem,
Então, você teve muita clareza, isso foi em pouco tempo, né, Tainã? Porque você decidiu. Em questão de uma semana. Um É. dia eu acordava, decidia uma coisa, no outro dia eu acordava, tinha clareza de novo, coisas que eu nunca tinha observado, né? Que para mim Mas foi a eram partir do momento que você decidiu exatamente. estar e estar ativa dentro da Synergy. Isso é importante porque é um antes e um depois, para a gente ter uma noção de quanta influência a gente tem para poder realmente expressar o ser único que a gente é, que é o que você está falando, né? Uhum. A tua relação com a resistência eu acho bem legal, porque é como você falou, você ainda sente ela, né? A todo momento ela está presente, ela ainda não sumiu, né? Então, isso é legal, porque isso demonstra a tua força interna crescendo e a resistência pode ficar, não tem problema, né? Mas a tua força interna está crescendo diante dela, né? Tem a questão dentro da tua prática, que agora você está trabalhando com o teu pai, né? Ainda não tem a tua OAB, óbvio, né? Mas você ainda está fazendo conjunto com ele, que é a tua experiência com os processos da área criminal também, né? Eu posso comentar isso, Cláudia? Eu não Pode, sabia pode. também. Então, eu tive acho que dentro desse caminho, assim, a maior clareza, e eu digo que eu considero para mim o maior benefício. Quando eu era criança, eu fui abusada sexualmente e isso me trouxe muitos transtornos emocionais, né? Diversos. Inclusive, uma vez eu tentei tirar minha vida, né? Eu peguei uma faca e cortei os meus pulsos em função da dor que eu sentia, que ela me corroía. E depois que eu vim fazendo esse processo da Synergy, eu coloquei como propósito e me entreguei, né? Esqueci dele. Até que um dia, uns 20 dias atrás, o meu pai me ligou e disse assim, Tainã, a gente tem um processo aqui de um estupro para analisar o processo. E eu queria saber se você aceita pegar o processo para analisar. E eu disse sim, porque eu olhei aquilo como cunho completamente profissional. Eu não me envolvi emocionalmente no caso. E eu posso dizer para vocês assim que eu estudei todo o processo sem nenhum um envolvimento emocional com aquilo, porque assim, toda vez que acontecia, eu lia um caso de estupro, um abuso, eu chorava, né? Eu já me envolvia com a vítima. E nesse processo que eu analisei, eu cheguei à conclusão de que o cara, ele não tem provas suficientes de que ele é o culpado. Então, pela primeira vez na minha vida, eu fiquei do lado do acusado e não da vítima. Isso jamais ia acontecer, porque quando falava para mim em abuso, eu já ficava do lado da vítima. Eu nem queria saber quais eram as causas, o que aconteceu de fato. E nesse processo, eu olhei o processo todo e concluí que a pessoa, ela não tem provas suficientes da materialidade do crime. Eu não posso afirmar que ele é o culpado do crime. Então, eu fiquei do lado do acusado. E isso, para mim, foi o maior benefício, para mim, eu considero. Porque curou uma ferida tão profunda, tão doída, que eu carregava por anos, com muita dor. E isso influenciava nas minhas decisões, no meu comportamento, na minha família, porque era baseado em um trauma. E assim, eu não tenho palavras para explicar assim, a magnitude disso para mim, sabe? Porque trouxe um benefício que eu passei a minha vida tentando curar isso e não conseguia. Então, muitas coisas para tentar curar e não atingia o fundo digamos assim, da alma, né? Para curar essas feridas. Sim. Que é para poder ter essa
essa imparcialidade diante para poder analisar os fatos naturais, né? Exatamente. É um Não se grande envolver benefício. emocionalmente com aquilo, né? Isso mesmo, essa disposição interna imparcial, realmente, diante da circunstância, realmente é um benefício bem grande, um alívio mesmo, né, Tainã? E Alívio. sem contar que, assim, eu consegui, além de não me envolver emocionalmente, eu não fiquei do lado da vítima, eu fiquei do lado oposto. Para mim, isso eu jamais conseguiria. Se você me disser, Tainá, isso vai acontecer, eu disse, não, isso nunca vai acontecer, né? Porque a gente, Nunca, jamais. Não. exatamente, porque a gente tem esse condão, assim, de se envolver, né? Porque como a Sim. gente passou por isso, a gente já tende, né? Já Toma as pensa, dores. Toma as exatamente. dores do outro, né? Está Uhum. correspondente à nossa ferida, né? Uhum. Exatamente. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Tainã? Lu também, fique à vontade para compartilhar, se você quer compartilhar algo. Foi tão bonito o depoimento dela, mas só complementar, né, que às vezes essa resistência, como ela falou, a gente reconhece, né, mesmo estando aqui há muito tempo, cada um vai reconhecendo a clareza que ela teve, né, que a gente tem também com relação, como a gente às vezes atrela algumas coisas ao que está aqui, na verdade só emerge, né, da gente muitas coisas. E algo que eu me identifiquei muito, né, com relação ao depoimento dela, na minha experiência pessoal como aluna, que como a gente tem quando a gente coloca um propósito, como a gente tem uma ideia, né, espera um resultado, e como durante o caminho, né, durante o processo, a gente vai se abrindo para outras possibilidades, e vai vendo que não é exatamente o que a gente queria, idealizava, né, ou esperava, que é o caminho certo, né, nem por ser certo, mas a gente vai sendo levada mesmo, quando há essa entrega, como ela falou, com relação ao fluxo, à confiança, e como vai mudando isso durante o caminho para a gente, né? E a gente vai ficando bem com isso, vai vendo uma aceitação com relação ao que é, e a partir dessa aceitação, quantos outros benefícios, né? Imagina se ela tivesse, talvez, nessa outra empresa também, ela não teria tido essa oportunidade de ver o quanto ela curou essa ferida, né? Então, foi ali como pai, né, essa experiência desse caso criminal, que ela pôde ter a percepção do benefício que ela já teve com relação a isso. E a gente é assim também, né? Como a gente percebe que quando é por um outro caminho que a gente não imaginava que deveria ser, ali a gente tem a percepção do benefício, né, e até a oportunidade, muitas vezes, de realizar coisas que a gente achava que não realizaria, que seria só por aquele caminho que a gente, de forma muito rígida, muitas vezes dita, tem que ser por aqui, né? Então, só isso que eu tenho para falar, e agradecer a Tainã, a coragem, a dedicação dela, conheço a história dela já há muito tempo, né, e essa lembrança dela, de como foi, e acompanhei nessa resistência, né, mas, e fiquei muito feliz quando ela tomou a decisão, quando eu vi ela já tinha feito a inscrição, e ela já estava participando da prática, eu levei até um susto. E aí, de repente, ela foi firme. Ali eu senti que ela tinha firmeza e ela permaneceu. E a Tainã, quando ela falou do 2019, gente, é bacana, porque às vezes quando a gente fala, procure a orientadora, porque às vezes a ansiedade não é tão grande quanto você imagina. É você que identificou. A gente sempre fala que tem um processo aqui. A ativação do potencial pleno dessa frequência, realmente a gente passa por experiências, mas a nossa interpretação delas é diferente. Por isso que a gente sempre fala, cada um aqui dentro tem uma orientadora, tem uma pessoa especializada no processo da Synergy. E a gente não interfere no teu processo, mas a gente acompanha para que você possa compreender e ser mais suave o processo. Agora, a resistência, ela faz com que a gente não, exatamente como ela falou da ordem, não tem outro caminho, é esse aqui que eu quero, eu sei o que eu estou fazendo, a resistência, ela é dura.
E eu lembro uma vez, quando eu comecei com o Carlos, olha que bacana, lá no início, né, quando eu comecei a acompanhar ele, ele falava assim, as pessoas resistentes têm uma força que elas não imaginam. Imagina quando mudar de direção e sentido essa força, porque está indo para sabotagem, né? Então, você tem a resistência, ela sabota. Imagina quando isso muda de direção e sentido para avanço, para a tua realização, como você está falando, para a definição do ser único, para a tua vida profissional. É uma força gigante de energia. Então, os resistentes de plantão, os que a família fala que são teimosos, que são... A hora que muda essa energia, é um avanço gigante. Eu nunca esqueci disso que ele falava, e ele tem razão. É só a direção e sentido que precisa mudar, que é o que está acontecendo, né, Tainã? Sim, Cláudia, é exatamente o que está acontecendo, né? Era uma resistência tão grande assim que eu não tinha nem clareza para observar as coisas que estavam acontecendo, né? E elas aconteciam como um presente, mas eu interpretava de forma diferente, né? Porque eu não queria estar ali. Não pode ser Sim, o com contrário. certeza. Você está falando dos nossos pontos cegos e a gente não consegue ver mesmo. Não adianta ninguém apontar porque a gente não consegue ver. Por isso que o tempo, né? Olha quanto tempo. O caminho de volta para casa não tem fim, não, gente. É um passo de cada vez. Ai, alguém mais quer fazer alguma pergunta, compartilhar algo? Ok. Então, a gente vai finalizar aqui. Eu quero agradecer a presença, a tua disponibilidade de novo, Tainã. Lu, obrigada pelo apoio. Quem tiver alguma coisa para compartilhar, traga para a oficina. É tão bom a gente fazer essa troca. É uma prática altruísta, o nosso dar e receber pleno aqui, que a gente realiza, né? Então, eu quero agradecer a presença de vocês. Um ótimo dia. Até a próxima. Obrigada, igualmente. Tchau, tchau.